Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre duas propostas para o Corinthians, ambas relacionadas a zagueiros. Félix Torres, que custou 41 milhões de reais ao Timão e está emprestado ao Inter, interessa a LDU. O clube equatoriano cogita comprá-lo, e essa é a única possibilidade de ter o Félix Torres nessa temporada, até porque ele já está emprestado ao Inter até o fim do ano. A opção de compra para o Colorado é de 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 22 milhões de reais, era basicamente isso que a LDU precisaria gastar para comprar o Félix Torres. Jogador que é da seleção equatoriana e vai muito bem com a camisa do Inter, são 19 jogos e 2 gols marcados desde a transferência pro Beira-Rio, titular absoluto. Já André Ramalho é outro que pode não ficar. E o caso curioso é que o André Ramalho pode ir parar no próprio Internacional. O Inter está preocupado com perda de jogadores e busca pelo menos um defensor. E no Corinthians está André Ramalho, alguém que trabalhou com o Fabinho Soldado nos tempos de Corinthians. O Fabinho é hoje o homem forte do departamento de futebol colorado. André Ramalho, 34 anos de idade, somente uma apresentação nos últimos 8 jogos do Corinthians. Com o Fernando Diniz ele virou reserva absoluto. E o problema é que ele custa caro, salário perto de R$1 milhão por mês. Tenho certeza que se o Inter avançar nessa proposta, o Corinthians topa liberar o André Ramalho sem custos, até porque não tem nenhum sentido manter um zagueiro caríssimo que tem jogado cada vez menos. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre Félix Torres e também André Ramalho? Algum dos dois faria falta ou você negociaria rapidinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu vou explicar tudo isso para você, tanto o acordo apalavrado que não foi cumprido, porque ele também não chegou a 7 gols, as propostas dos clubes de dentro e de fora, e quero levantar uma questão aqui que eu acho muito importante e que me preocupa em relação a Guinegão e Fernando Diniz. Segue aí. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Então, olha só. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês. Olha só, eu também achei exagerado, né? De 100 mil para 500, né? Eu também achei o aumento, assim, que seria exagerado, né? Por isso estamos nessa situação, diz o Marcelo Moura. É verdade, hein? Realmente, você vai dar um aumento, você aumenta de 100 para 200, de 100 para 250. Se o cara estiver arrebentando mesmo, de 100 para 300, mas de 100 para 500 é um absurdo. Mas não aconteceu esse aumento, tá? Deixar bem claro aqui para vocês. Então, olha só. Alguns clubes do futebol brasileiro querem o Guinegão por empréstimo. Isso já chegou ao jogador. Isso vai ser levado ao Corinthians agora. E alguns clubes do exterior também querem o Guinegão. Um clube da Suíça e um outro clube da Arábia Saudita. Cara, agora, o que acenaram em valores, porque assim, antes de mandarem proposta oficial, eles consultam, né, o jogador, e quando eu falo jogador, você também já entenda família, staff, enfim, não é só o jogador. E aí, antes de fazer uma proposta, eles acenam se você quer saber, eles perguntam se você tem interesse e acenam com valor. Se quiser, a gente consegue trazer, tem sempre intermediário, né? A gente traz uma proposta de tantos. Você aceitaria, tal, não sei o que, será que o clube vende? Aí fica nessa. E o que o staff do Guinegão está sabendo é que vai chegar no máximo, uma proposta de 10 ou 12 de euros. Eu acredito que se chegar uma de 10 ou de 12, cara, já tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Porque 12 milhões de euros pelo Guinegão tá bem pago, né? O Sérgio diz aí, né? Tá bem pago, tendo em vista que não aproveitaram o bom momento para vender por mais. O staff do Guinegão, tá? O staff do Guinegão alega que chegou uma proposta de 20 milhões de dólares da Arábia e o Corinthians recusou. Eu conversei com uma fonte no Corinthians que disse para mim que não chegou nenhuma proposta até hoje pro Guinegão.
E o staff garante, falou, pode perguntar lá no Corinthians que chegou, eles recusaram e foi o clube do Benzema. Eu nem sei qual é o clube, tá? Qual é o clube que o Benzema joga lá na Arábia? Eu nem fui pesquisar isso, né? Você vê, esse repórter folgado é outra coisa, né? Entendeu? Vocês que trabalhem aí também, vou ficar aqui só eu dando informação, tô cheio de informação aí sobre o Guinegão, custa nada vocês ir lá e pegar o time do Benzema, né? Eu acho que não é o Al Hilal, hein? O Lucas aqui tá dizendo. É o Al Ittihad. Eu acho que é o Al Ittihad. Que é um clube hoje lá de ponta, né? Na Arábia. Enfim, então esse clube aí ofereceu 20 milhões de dólares quando o jogador estava em alta. O Corinthians perdeu o time da venda. O Corinthians faz isso direto. Perde o time da venda. Entendeu? Então, E na época, cara, a gente já estava falando de Guinegão ser a maior venda da história do clube. Eu lembro, eu não, né, porque eu sou meio cético, né, em relação a tudo isso, mas eu vi comentaristas de TV falando que o Guinegão ia salvar o Corinthians, tal, não sei o que ia ser a maior venda. Cara, e o Guinegão, ele estava jogando bem, fazendo gols. Eu tive que me render ao Guinegão naquele período, porque eu era um dos críticos ao futebol do Guinegão, só que ele estava saindo da área para dar assistência, para criar espaços, não estava pipocando nas finalizações, estava confiante, estava com sorte e também ajudava muito na marcação, tá? Ajudava muito na marcação. O Lucas Rondônia, Samir, minha esposa, que escuta seu programa todo dia, me disse que só vai acreditar que o Memphis renovou quando você cravar. E que isso, hein? E ela nem gosta de futebol. Exclusivo, mulher sábia. Exclusivo, mulher sábia. Foi ridículo, hein, velho, com o futebol. Manda um abraço aí pra tua esposa. Mas, por enquanto, eu não tô decepcionando, nem a sua esposa, nem você, né? Porque muita gente falou que tá renovado, então por que não anuncia? Não é? Por que não anuncia até hoje essa renovação? Entendeu? Então vamos devagar, né? Aí depois o pessoal fala, o cafezeiro isso, o cafezeiro é aquilo. Ô, meu irmão, eu tomo coca também, não é só café, entendeu? Então, já passamos aí de 1.000 simultâneos, muito bom, hein? Deixa o like pro Samir balançar. Gente, vamos chegar a 1.000 likes, porque o nosso povo aqui é um povo que quando vem é porque me ama, entendeu? Então, 1.000 simultâneos, 1.000 likes. Não tem essa de menos, né? O que não dá para entender é o Pedro Raul entrando e o Guinegão não ter chances. Cara, tem uma informação que me chega. Eu sou muito prudente, velho. Só uma fonte me disse isso. Então eu não vou falar ainda, tá? Eu não vou falar ainda essa informação. Mas eu vou tentar confirmar. Entendeu? Eu vou tentar confirmar. E aí eu trago para vocês, né? Enfim. E aí depois a gente conversa sobre isso. Mas eu não curto essa ideia, tá? Eu não curto essa ideia. Também não é nada demais, tá? Não é nada demais, não é... É que assim, entendeu? Eu preciso confirmar com uma segunda fonte, né? Preciso confirmar a informação para poder falar aqui ao vivo, né? Não é nenhuma acusação, não é nada ilegal, né? Na verdade, eu vou tentar confirmar ainda, mas eu vou falar para vocês o que é. E salve nação corintiana. É o seguinte, né, Fiel? Sobre o Guinegão, né? É o seguinte, né? O Corinthians recebe aí propostas pelo jogador. É um nome aí que vai sim sair provavelmente nessa janela de agora. E por um bom valor, talvez até. Porém, existe o lance aí, né? Uma possibilidade que é a questão da minutagem, né? Então a ideia seria que o Timão pode, por exemplo, emprestar ele para o Inter, para ele ganhar minutos de campo por lá. E após isso, né, vender, né? Enfim, seria uma abordagem interessante que vem sendo comentado aí nos bastidores, né? Porém, se vai ou não ocorrer, é aquela coisa, né? O Timão pode acabar só vendendo aí, pronto, enfim. Tudo depende do Corinthians, né? O Corinthians aí que decide, né, de acordo com as propostas aí que for recebendo, sobre como vai lidar aí com esse cria do Terrão aí, né?
Enfim, que dê tudo certo aí e que todo mundo seja satisfeito, né? O Corinthians e o jogador.